Que o Senhor abençoe grandemente vocês hoje, todos, todas, e as pessoas que mais uma vez estão junto conosco no domingo, no nosso encontro que nós temos com vocês. E o encontro de hoje que é tão importante, porque também é para que nós possamos ter um encontro com Deus, para que Deus se manifeste na nossa vida, no nosso coração, para Deus se agradar daquilo que nós estamos fazendo para Ele. Então é por causa disso que todo domingo, no nosso encontro, nesse horário aqui, temos que nos dispor para o Senhor, deixar os problemas, deixar as dificuldades, as tribulações, deixar tudo aquilo de lado e nos concentrarmos para prestar atenção no ensinamento, para a leitura da Bíblia, para esquadrinhar e analisar e aprender e levar para o nosso coração tudo aquilo que Deus quer que nós possamos aprender e fazer na nossa vida para agradar a Ele. Então, hoje, nós estamos contentes mais uma vez por estarmos aqui diante da presença do Senhor. O Senhor está conosco, o Senhor está com vocês. Então, hoje, vamos honrar o Senhor com o nosso ensinamento, mas antes disso, vamos cantar para o Senhor um hino. E eu sei também que vocês têm muitos problemas, muitos de vocês também já estão cansados da situação, da rotina, vocês estão cansados de não conseguir sair, fazer as suas coisas como vocês faziam antes e alguns até ficaram doentes, estão em desespero. Mas eu acho que o melhor é nós clamarmos e orarmos para o Senhor, pedir para Ele nos ajudar, para Ele tirar essa pandemia logo. Se todos nós orarmos, se todos combinamos de orar para o Senhor, para Ele tirar essa pandemia, o Senhor vai agir e Ele vai fazer essa obra maravilhosa em nós. Mas não vamos desmaiar, não vamos ficar amargurados nem aflitos, porque desse jeito não vamos conseguir resolver os nossos problemas. Resolvemos eles orando e clamando para o Senhor nos dar paz, para Ele nos libertar e para Ele nos ajudar a passar por aquelas tribulações que todos ou a maioria estamos passando. Mas agora vamos cantar para o Senhor com alegria o hino 188 que chama Jesus é o meu Rei Soberano. Vamos cantar para o Senhor com todo o nosso coração. Com alegria vamos cantar para o Senhor. Jesus é o meu Rei Soberano, o hino 188. Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su loor. Es Rey y me ve cual hermano, es Rey y me imparte su amor. Dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la escoria. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo. Y yo soy feliz, y yo soy feliz por él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí. Me basta servirte y amarte. Es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo
solo queda rendida, pues yo soy feliz, pues yo soy feliz por ti. Glória seja para o nosso Deus. Agradecemos o Senhor por essa oportunidade de estarmos aqui diante da presença dEle, louvando o nome dEle, glorificando o Senhor. E também, no final, na nossa oração, nós vamos pedir para o Senhor ter misericórdia, para Ele se lembrar de todas as pessoas doentes, para Ele também se lembrar da situação que o mundo está passando agora, e para Deus ouvir toda a petição, para Ele ver todas as necessidades que nós temos. Antes de começar, eu vou cumprimentar alguns irmãos, uma congregação, um grupo que está se reunindo numa cidade que chama Artigas, que fica na fronteira entre Brasil e Uruguai. Artigas, eu acho que é desse jeito que fala a cidade, e lá estão se reunindo um grupo de pessoas felizes, e eles me contam que estão assistindo os ensinamentos, e eu parabenizo vocês, porque vocês propuseram no seu coração ouvir os ensinamentos, aprender deles. Isso significa que vocês têm muito interesse em procurar o verdadeiro caminho de Deus, em seguir a verdade, a vida, que é o nosso Senhor Jesus e o evangelho verdadeiro dele. Então eu parabenizo todos vocês, que meu Deus abençoe vocês grandemente e que Deus se manifeste também do jeito que nós ensinamos, que na nossa congregação Deus se manifesta com os dons espirituais, que Ele nos guia com o seu Santo Espírito. Então eu desejo que vocês também, agora que abriram o seu coração para Deus, eu desejo que Ele se manifeste no meio de vocês e abençoe vocês grandemente. Então cumprimento vocês e também cumprimento o restante dos irmãos no mundo todo, em todos os lugares onde a congregação está, onde tem um grupinho de pessoas louvando e procurando a Deus em diferentes países, em diferentes continentes. Que Deus abençoe todos vocês. E hoje nós vamos aprender do Senhor, da Bíblia. Nós vamos continuar lendo a Bíblia, porque são tantas coisas que nós precisamos aprender de Deus. É muito grande o tesouro dele e os mistérios que nós achamos na Bíblia. E hoje nós vamos falar justamente dos tesouros espirituais. E quem são aqueles tesouros espirituais? O que é o tesouro espiritual e quem Deus chamou do seu tesouro? Também vamos falar de quando o Senhor Jesus dava os seus ensinamentos e falava que nós tínhamos que procurar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e o restante seria acrescentado, porque Deus conhece as necessidades de cada um e Ele estaria providenciando todas as necessidades, que nós procurássemos esses tesouros, o reino de Deus e a sua justiça. Então hoje nós vamos desfrutar aprendendo sobre os tesouros espirituais. E tem um coro que fala: eu sei que estás aqui, Senhor. Isso é verdade. Toda vez que nós nos reunirmos como igreja, o Senhor é o primeiro a estar no meio de nós. Por causa disso, você não pode duvidar, não fique angustiado. A sua tribulação, mesmo ela sendo grande, difícil, Deus vai ajudar para que você possa resolver ela. Do jeito que fala o coro, eu sei que estás aqui, Senhor. Eu não me lembro qual o número dele, mas eu vou cantar um pedacinho junto com vocês. Os irmãos que já sabem o coro. Yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí, yo sé que estás aquí, Señor, yo sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba, porque sé que estás aquí. Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma
te alaba, porque sé que estás aquí. Bendito seja o Senhor, Ele está aqui conosco. Percebam esse coro tão lindo para vocês cantarem também para o Senhor todas as vezes que vocês estiverem tristes, aflitos, cantem para o Senhor. E agora vamos falar sobre os tesouros espirituais. Vamos olhar em Êxodo 19. Êxodo 19, um dos primeiros livros de Moisés. Temos Gênesis, depois Êxodo, no capítulo 19, no verso 5. O Senhor aqui deu instruções para Moisés ao respeito do jeito que ele tinha que conduzir o povo de Israel, como que ele tinha que ensinar para eles e o que ele tinha que ensinar para eles. E aqui no verso 5, o Senhor fala para ele falou para Moisés, fala com o povo, ensina para eles. Se ouvirdes minha voz, se eles tivessem ouvido a voz de Deus, e guardares meu pacto, o pacto do Senhor, a aliança dele, em troca o Senhor falou, vós sereis meu especial tesouro sobre todos os povos, porque minha é toda a terra. Isso aqui é uma bênção muito grande, uma promessa muito grande que o Senhor fez para o povo de Israel aqui nesses versos, pela mão de Moisés, o líder deles, que estava lá junto com eles. Deus falava e ensinava para Moisés para que ele ensinasse para o povo, porque Deus estava olhando para o futuro, para o povo especial dele, para o verdadeiro e real tesouro que ele tinha. Deus olhava para o futuro. Esse povo físico aqui, eles falharam com Deus e não conseguiram ser aquele real tesouro de Deus porque eles falharam. Mas Deus sabia que ia se levantar um povo depois que ia merecer aquele título de ser o especial tesouro de Deus. E ele ia fazer aquele povo, o Messias ia fazer aquele povo, o Salvador, o Rei que o Senhor ia enviar no futuro. Deus sabia que ele ia conseguir fazer aquele povo, juntar aquele povo, para que Deus conseguisse chamar do seu especial tesouro sobre todos os povos, porque minha é toda a terra. Isso aí é verdade, porque a igreja do nosso Senhor Jesus será feita por pessoas de muitas nações, e vai ter muitas nações e povos que não vão acreditar nele também. Então, se cumpre aqui o verso que fala, vós sereis meu especial tesouro sobre todos os povos, porque minha é toda a terra. E no verso 6 fala, vós sereis para mim um reino de sacerdotes e povo santo. Isso aqui o Senhor falava para o seu povo no futuro. Lá, Deus deu aquelas palavras para Moisés e falou, fala isso aqui para o povo. Fala para eles cumprirem os meus mandamentos, para eles ouvirem a minha voz, para eles me obedecerem. Porque então eu vou chamar eles do meu especial tesouro sobre todos os povos. Eles vão ser o orgulho das outras nações. E vós sereis para mim um reino de sacerdotes e povo santo. São estas as palavras que dirás aos filhos de Israel. Mas eles não ouviram a Deus e eles não cumpriram os mandamentos do Senhor. Por causa disso, eles perderam o título que eles tinham de ser o especial tesouro de Deus. Mas o Senhor, ele estava olhando muito além deles, olhando para o futuro. E ele falou, vai ter um que vai cumprir essa promessa, esse mandamento. E ele vai levantar aquele povo santo, aquelas pessoas santas, aquele reino de sacerdotes, ele vai conseguir. E eles eu vou chamar do meu especial tesouro, do meu real tesouro. Bendito seja o nome do Senhor.
E nós hoje vamos aprender ao respeito dos tesouros espirituais que nós temos que sermos e também procurar esses tesouros para viver eles, para nós praticar eles e conseguirmos nos incluir ou o Senhor nos incluir na sua congregação, para Ele também nos chamar o seu especial tesouro, porque todos gostaríamos de estarmos lá naquele lugar, queremos fazer parte daquele povo, gostaríamos de ser parte do especial tesouro do nosso Deus. Então, por causa disso, vamos nos preocupar para entender e levar tudo aquilo para o nosso coração e cumprir a palavra do Senhor, cumprir os mandamentos dele. E bem rápido, vamos passar para Provérbios, que vem depois dos Salmos. Temos o livro de Provérbios, onde a palavra, os tesouros espirituais, fica destacado. Aqui em Provérbios 8, no verso 21. No 8, no verso 21, no capítulo 8 de Provérbios, fala sobre a sabedoria, sobre a excelência e a eternidade da sabedoria. E nesse capítulo aqui, na verdade, fala do nosso Senhor Jesus Cristo como a sabedoria. Ele sendo a sabedoria. E no 8, no verso 21, Bem, no verso 19, fala para nós: melhor é meu fruto, é melhor que o ouro refinado. E meu rendimento é melhor que a prata escolhida. Por veredas de justiça eu caminho, falava a sabedoria, que é o Senhor Jesus. Por veredas de justiça eu caminho, pelo meio das sendas da retidão, falando com aqueles que amam a Deus e querem seguir os caminhos dele, pelo meio das sendas da retidão, para fazer que os que me amam, fala a sabedoria, fala o Senhor Jesus, para fazer que os que me amam obtenham sua herança e que eu encha suas arcas. Que ele encha suas arcas do quê? De muitas bênçãos, de muitos frutos e muitas bênçãos, muita paz, muita felicidade, muita alegria, com boas obras. Então fala que eu encha suas arcas, seus corações, de tudo que é bom. Aqui falava sabedoria, que ele levaria aquele que estivesse andando pelas sendas da retidão, encheria eles dos seus bons tesouros. E é isso que nós queremos, que nós possamos ser um tesouro cobiçável para Deus. Que sejamos um tesouro desejável para o nosso Deus, que sejamos aquele tesouro especial dele. E para nós conseguirmos ser aquele tesouro, temos que procurar dele, temos que achar ele e adicionar ele à nossa vida, ao nosso coração. E agora em Provérbios 21, nós temos no verso 20, fala no 21:20. No verso 19 fala: melhor é viver em terra deserta que com uma mulher rixosa e iracunda. Quer dizer, evitar o que é ruim, evitar os conflitos, as discussões, as brigas, fazer coisas desagradáveis diante de Deus. E fala no 20, tesouro precioso e azeite há na casa do sábio. Porque a casa do sábio é o coração do sábio. E o que tem lá? Só tem coisas boas, só tem bondade, santidade, perfeição, ciência, conhecimento, sabedoria. Lá tem todas as coisas boas, as qualidades daquela pessoa. É isso que ela tem no coração, aquela pessoa sábia que faz o bom, o reto, o justo. E fala, tesouro precioso e azeite, que representa a obra do Espírito Santo, há na casa ou no coração do sábio, mas o homem insensato todo o dissipa. O homem que não é sábio, ele dissipa, ele menospreza, ele rejeita, ele não leva junto com ele, não vive aquelas coisas, não se interessa por aquelas coisas. É isso que acontece.
Mas como nós hoje queremos ser aquele especial tesouro do nosso Deus, queremos ser aquele povo que o Senhor falou que Ele ia levantar o seu povo para que fosse destacado, para que ele brilhasse no mundo todo, no meio dos outros povos e das outras nações, que seriam o seu especial tesouro, nós gostaríamos de ser, mas temos que achar esse tesouro. E agora vamos continuar em Isaías, depois dos Provérbios, temos o livro de Isaías 33. Isaías 33, no verso número 6. E aqui fala do nosso Senhor, que o nosso Deus enviaria no futuro a salvação, as bênçãos. Ele enviaria um rei perfeito que reinasse e o seu governo seria perfeito, seria justo, seria reto e ele seria exaltado. Fala aqui este capítulo 33 do profeta Isaías. Por causa disso, no verso número 5 fala: será exaltado o Senhor que mora nas alturas. Encheu Sião, que é a igreja, de justiça e de equidade. Ele encheu a igreja de justiça e equidade. A retidão, a honra, a equidade está lá naquela justiça, naquele governo do Senhor. É isso que ele faz. É o que ele tem feito. Ele tem sido justo com a humanidade. Só que nós, os seres humanos, no meio da nossa desobediência, nos afastamos por algum tempo de Deus. Mas agora que estamos diante da presença dele de novo, não queremos nos afastar mais. Agora queremos receber todas aquelas promessas que o Senhor fez desde o começo para o seu povo, para a sua igreja, para a sua Sião espiritual, para a sua Jerusalém celestial, o seu especial tesouro. Por causa disso, no verso 6 fala: ele será um fundamento estável para teus tempos, para aquele futuro que Deus falava que ele ia enviar, aquele rei perfeito, aquela salvação. Fala: ele será um fundamento estável para teus tempos, aquela sabedoria que nós falávamos em Provérbios, falando do Senhor Jesus, do Salvador, do Messias. Ele é aquela sabedoria e o conhecimento também. Então Deus fala que, e no futuro eu vou enviar. Naquele futuro vai reinar, vai governar a sabedoria e o conhecimento dentro daquela pessoa que seria o Salvador, no evangelho verdadeiro do nosso Senhor Jesus Cristo. O verdadeiro evangelho é a sabedoria e é o conhecimento. O verdadeiro evangelho é um grande tesouro que um homem ou uma mulher acharam. E quando eles acharam aquele tesouro, então a Bíblia diz que eles obtêm aquela terra, eles fazem o que eles puderem para comprar aquela terra onde está aquele tesouro, para ter ele. Eles acabam renunciando a muitas coisas, talvez a sua família, a sociedade, ao trabalho ou ao seu grupo de vida social que eles têm. Eles acabam desistindo daquilo porque eles acharam um tesouro mais importante, o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus. Eles acharam a sabedoria e o conhecimento governando, e é isso que Deus quer, que nós sejamos inteligentes e possamos aproveitar as oportunidades, as chances que Deus está nos dando. E tudo aquilo que nós estamos descobrindo na Bíblia, possamos viver aquilo, possamos praticar aquilo e façamos a vontade do Senhor, que é isso que Ele quer. Vou ler de novo 6. Ele será um fundamento estável para teus tempos, rica provisão de salvação, de sabedoria e de conhecimento. O temor do Senhor é a chave daquelas pessoas que acreditaram naquele rei sábio, naquele rei cheio de conhecimento, de sabedoria, cheio de salvação. Todos os seguidores dele, fala aqui que aquele temor do Senhor vai ser o tesouro daqueles crentes, daqueles seguidores dele. Então, o temor do Senhor vai ser um tesouro para eles.
Então, quando eu acredito, quando eu acho o verdadeiro caminho do Senhor e eu acabo me convertendo, eu começo a ser um tesouro para Deus. E eu também falo, eu achei um grande tesouro e eu não vou mais deixar alguém tirar isso de mim. É esse tesouro que nós estamos falando. O nosso coração, quando ele chega no conhecimento do verdadeiro evangelho, da verdadeira palavra de Deus, do caminho real. Chegar lá é chegar nas portas. Naquela porta, a Bíblia diz que só tem uma porta para entrar. E nós, aqueles que achamos aquele tesouro, viramos um tesouro também para Deus. E nós estamos lá na frente da porta, batendo nela, para o Senhor Jesus abrir e falar: podem entrar para desfrutar, para morar junto comigo e desfrutar aquilo que eu tenho para todos os que me seguem. Isso é muito formoso, eu imagino, e nós conseguimos nos imaginar caminhando e chegando lá naquele palácio, naquele castelo, batendo a porta para o Senhor nos deixar entrar, porque somos o tesouro dele e porque eu achei esse tesouro e ele está junto comigo e eu virei o tesouro do Senhor. É desse jeito que nós temos que pensar. E em Isaías 45, no verso número 3, Isaías 45, 3 fala. Aqui o Senhor fala por meio de Isaías, na profecia do profeta Isaías. O Senhor enviou Isaías mandar uma mensagem para o rei Ciro, na época do rei Ciro, que foi um rei da Pérsia, quando Deus decidiu enviar um grupo que aqueles israelitas que estavam morando na Babilônia, que eram escravos da Babilônia por 70 anos, quando se cumpriram os 70 anos, o Senhor decidiu que ele ia enviar eles de volta para Jerusalém, para que eles construíssem novamente a cidade, os muros, o templo. E naquele tempo, o rei que estava governando era Ciro, rei da Pérsia, e Deus teve que tocar o coração dele, porque ele não era judeu, ele era pagão, era estrangeiro, mas Deus tocou o coração dele e revelou para ele que ele tinha que deixar o povo de Deus voltar para Jerusalém. Ele falou: você vai ter que dar a ordem, permitir eles sair da Babilônia e eles voltarem de novo para Jerusalém. E Ciro tinha um coração que obedeceu a Deus, ele aceitou a palavra de Deus, ele obedeceu, e por causa disso, Deus também quis abençoar ele, porque ele quis obedecer e ter temor de Deus, mesmo que eles fossem pessoas idólatras e pagãs. Mas no caso do Ciro, ele acreditou no Senhor e obedeceu. Então, por causa disso, o Senhor fala para ele aqui, por meio de Isaías, ele envia uma bênção para aquele rei. Para aquele rei Ciro, rei da Pérsia. No verso 1 fala: assim disse o Senhor ao seu ungido, a Ciro. Ele chama ele o seu ungido porque ele disse: você que vai ficar encarregado de deixar o povo de Israel voltar para Jerusalém, você vai dar para eles tudo o que eles precisarem, o dinheiro que eles precisarem para voltar e o dinheiro que eles precisarem para reconstruir a cidade de Jerusalém. Por causa disso, o Senhor chamou ele o seu ungido por algum tempo, por algum momento, por alguns dias, enquanto ele precisou dele. Diz: ao qual eu tomei por sua mão direita para sujeitar nações diante dele e soltar os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Deus deu para ele muito triunfo e vitória durante o seu reinado como rei. E o Senhor fala: eu irei diante de ti e endireitarei os lugares tortos, quebrantarei as portas de bronze. Quer dizer que quando ele fosse lutar contra as outras nações, Deus ia fazer ele vencer, ganhar deles, e despedaçarei os ferrolhos de ferro. E fala para Ciro: e dar-te-ei os tesouros escondidos e os segredos muito guardados, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome.
Quais eram aqueles tesouros? O que foi que Deus deu para ele? Aquele Ciro, que era pagão, que era estrangeiro, que era idólatra, ele não era judeu, ele não fazia parte do povo de Israel, nem tinha se circuncidado. Contudo, pelo fato dele obedecer a Deus e fazer as coisas do jeito que Deus tinha mandado para ele fazer, o Senhor falou para ele dar-te os tesouros escondidos. Ele deu a ordem para ele de pegar o povo de Israel, os israelitas que estavam lá na Babilônia, e levar eles de volta para Jerusalém, porque eles eram o especial tesouro do Senhor, porque neles estava a essência do tesouro dele, porque eles eram um remanescente, e daquele remanescente ia vir o Salvador, o Messias, Jesus Cristo, aquele rei. Então aquele remanescente não podia sumir, eles não podiam morrer até o Messias vir. O Messias estava nos lombos daquele remanescente, dentro deles. E como o Senhor viu que daquele remanescente ia vir o Salvador, Jesus Cristo, por causa disso ele chamou eles dos seus tesouros escondidos, porque o Messias estava lá nos lombos, na ideia, na essência daquele remanescente, daquele grupo de pessoas que iam viajar lá para Jerusalém. Deus chamava eles dos seus tesouros e falava: eu estou te dando, Ciro. Eu estou te dando aqueles tesouros que são meus, mas eu vou dar para você, para que você deixe eles voltarem para Jerusalém. Fala, e os segredos muito guardados. Aqueles segredos muito guardados, o mistério do Senhor estava lá junto com eles, ele ia escondido dentro deles. E qual era o mistério? O evangelho puro e verdadeiro do nosso Senhor Jesus. Era aquele evangelho que tinha de ser pregado no futuro para que fosse feito o povo verdadeiro, para que fosse feito aquele real, aquele verdadeiro especial tesouro. Era deles que o Senhor falava quando ele fala para Ciro: dar-te-ei os tesouros escondidos e os segredos muito guardados, porque lá dentro deles vai o Messias, o Salvador, e ele um dia vai se manifestar e ele vai pregar o evangelho. E então as pessoas vão se salvar e ele vai fazer uma nação santa, perfeita, e eles vão ser o meu especial tesouro. Esse verso aqui é muito formoso e fala: para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel. Então, vocês não acham, irmãos e irmãs, e aqueles espectadores que temos hoje, vocês não acham que isso nos dá vontade de fazer parte daquele tesouro do Senhor? Daquelas arcas do Senhor, sermos aqueles tesouros dele? Nós queremos ser aqueles tesouros dele. Então, estamos procurando aquele tesouro para colocar no nosso coração e depois virar aquele tesouro e chegar diante da presença do Senhor com as nossas mãos cheias de muitas obras, de muitos frutos. E agora vamos procurar em Isaías, não, em Mateus. Vamos procurar em Mateus, no Novo Testamento, em Mateus, no capítulo 6. Capítulo 6, no verso 19. No 19 fala em Mateus, eu acho que vocês já conseguiram achar. Fala o Senhor Jesus aqui, o Senhor Jesus estava pregando o seu evangelho, pregando a palavra, o verdadeiro evangelho dele, aqueles segredos guardados. Aqui o Senhor, ele estava revelando eles, aqueles tesouros escondidos, o Senhor estava mostrando aqui. E o Senhor Jesus falava aqui para as pessoas que ouviam ele, os discípulos dele, falava: não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem. Aqui fala dos tesouros físicos, materiais, terrestres, que são as riquezas, ter muito dinheiro, muitas casas, ter muitas chácaras, ter muitas posses, terras, aviões, trens, ter muitos bens, ser dono de muitas empresas, ter muitas coisas materiais. É isso que chama tesouros na terra. Fala:
Não acumuleis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem corroem. Quer dizer que com o tempo, com o decorrer do tempo, aqueles tesouros acabam. E onde os ladrões escavam e furtam, porque tem ladrões, tem pessoas que fazem fraude também. Eles vêm, roubam da pessoa, tiram o que ela tem e a pessoa fica muito triste porque roubaram ela, porque fizeram fraude com ela. E o Senhor fala no 20, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem corroem, e onde os ladrões não escavam nem furtam. Eles não furtam, é isso, não escavam, não tiram das pessoas, porque onde está teu tesouro, onde estejam as vossas riquezas, a vossa abundância, o vosso dinheiro, ali estará também teu coração. Então você não pode virar um especial tesouro de Deus se você virou um tesouro para você mesmo. Então a pessoa morre e ela acaba não levando nada. E ela ficou tão preocupada na sua vida pelas coisas materiais, mas ela nunca pensou em Deus, nunca louvou a Deus, nunca glorificou a Deus, nem agradeceu a Deus por todos os dias da vida que ela teve, da sua vida que ela teve. Ela acabou virando muito rica e morreu e acabou indo embora do mesmo jeito que ela nasceu, sem nada. Então o Senhor fala, sejam sábios, sejam inteligentes, ajuntem tesouros, mas tesouros celestiais, tesouros no céu, porque os tesouros da vida espiritual são os melhores, são aqueles que vocês conseguem levar para a vida eterna, para a eternidade, e aqueles tesouros vão te fazer muito feliz na sua vida. Agora é Mateus 12, no verso 34. No verso 34, fala... O Senhor Jesus, aqui, ele ensinava para as pessoas, o Senhor ensinou para eles. E como eu disse para vocês antes, o Senhor estava mostrando aqueles tesouros guardados, aqueles tesouros escondidos. E ele convidou os seus ouvintes que eles também ajuntassem aqueles tesouros. E ele disse para eles porque no meio daqueles que ouviam ele, tinham pessoas que ouviam e acreditavam nele, mas também tinham os inimigos dele, aqueles que não acreditavam nele, os fariseus da época que não acreditavam no Senhor, porque era o trabalho deles ler a lei de Moisés, interpretar ela para o povo, e eles achavam que eles sabiam toda a doutrina. Por causa disso, o Senhor Jesus acabou sendo muito forte com eles, porque eles foram muito duros de coração, muito hipócritas, eles nunca quiseram aceitar a palavra do Senhor. Por causa disso, o Senhor foi tão bravo com eles, e no verso 34 chamou eles de raça de víboras, aqui em Mateus 12. Ele chama eles raça de víboras. Como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Ele falou, vocês não conseguem falar nada bom, porque vocês são maus, são ruins. Porque do que há em abundância no coração fala a boca. E o Senhor falou para eles, o que tem nos seus corações? No coração de vocês não tem nada bom, não tem nenhum tesouro. Tem só coisas ruins nos seus corações, por causa disso que vocês falam e agem desse jeito. Ele falava para eles, e o Senhor dá um ensinamento para eles no verso 35. O homem bom tira coisas boas do bom tesouro do coração, e o homem mau tira coisas más do mau tesouro. Então, o homem bom, aquele que já encontrou aquele tesouro, achou ele e que ele leva aquele tesouro, aquele mistério escondido, a palavra do Senhor, o evangelho do nosso Senhor Jesus e os mandamentos do Senhor, a obra do Espírito Santo,
ele pegou tudo aquilo e colocou no seu coração para praticar ele, para louvar a Deus, para ter uma vida santa e uma vida reta diante do Senhor, então aquela pessoa se encheu daquele bom tesouro e ele está dentro do coração dela. E como aquele homem é bom, ele tem aquele bom tesouro no seu coração. E os atos dele são bons. A vida dele é uma vida cheia de misericórdia, de generosidade, de amor, de fazer o bem, de ter paciência, de ter benevolência, de ter compreensão, de ter sabedoria e conhecimento. É uma vida cheia de tudo aquilo que tem no coração dele. O bom tesouro. O bom tesouro. Mas fala que homem mau só tira coisas más do seu tesouro. Então, aí é onde vem os adultérios, as fornicações, os ódios, os rancores, as vinganças, os homicídios, os estupros, os roubos. Todas aquelas coisas ruins, imundícies, abominações, todas aquelas coisas vêm do mau tesouro que tem no homem mau. Então, ele tira, o único que ele consegue tirar é coisas ruins, ele sofre e faz as outras pessoas sofrerem também. Aquela pessoa, ela nunca vai ter a chance, se ela continuar desse jeito, ela nunca vai ter a chance de conseguir chegar um dia na cidade, bater a porta para o Senhor, deixar ela entrar, desfrutar daquilo e chamar ela do seu especial tesouro e falar, aqui eu tenho lugar para você. Isso nunca vai acontecer, porque se aquela pessoa não muda, nem se afasta do seu caminho ruim, ela nunca vai ter uma boa vida, nem nessa vida aqui, nem na outra vida, na vida eterna. E no verso 36, o Senhor Jesus falava, mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, quer dizer, se eles tiverem um mau tesouro no seu coração, eles falam e fazem coisas erradas e até conseguem falar coisas que não fazem sentido. Então fala, toda palavra ociosa, mesmo sendo muito simples, darão conta no dia do juízo diante de Deus, perante Deus. Porque Deus, ele escreve tudo que as pessoas falam para que as pessoas sejam julgadas por causa disso. Fala mesmo das palavras nécias, das palavras teimosas, rebeldes que falarem, o Senhor vai escrever. Fala, porque por tuas palavras serás justificado e por tuas palavras serás condenado. Por quê? Porque no coração dele tinha um tesouro mau. Então, como ele não tinha um bom tesouro, como ele não achou aquele tesouro bom, e ele não quis virar o especial tesouro do nosso Deus, durante a sua vida, tudo que ele falar vai ficar registrado no livro da vida para Deus depois ajuizar ele. Não vai ficar assim. Deus vai julgar todo mundo e vai proferir uma sentença, vamos dizer assim, para eles. Ninguém vai ser exceção. Então, nós estamos aqui aprendendo sobre aqueles tesouros espirituais que nós já achamos e agora não vamos querer perder aquele tesouro. Mas aqueles que não acharam aquele tesouro, esse ensinamento aqui é para vocês acharem aquele tesouro, o evangelho do nosso Senhor Jesus e a doutrina verdadeira dele e a manifestação de Deus. Agora vamos procurar em Mateus 19. Mateus 19, no verso 21, diz assim. Mateus 19, 21, o Senhor Jesus, ele falou com um jovem que era rico. E esse jovem, ele veio até o Senhor Jesus e disse para ele, aqui no verso 17, no verso 16, fala, bom mestre. Aquele jovem chamou o Senhor, bom mestre, que farei? Quais coisas boas? Quais obras boas eu farei, eu posso fazer para alcançar a vida eterna? O que eu tenho que fazer de bom para alcançar a vida eterna? E o Senhor fala para ele, guarda os mandamentos. Para entrar na vida eterna, você tem que guardar os mandamentos, cumprir eles.
E o Senhor diz, e ele pergunta para o Senhor, Senhor, quais são os mandamentos? E o Senhor falou alguns poucos para ele. Falou, os mandamentos não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe e ama teu próximo como a ti mesmo. E o jovem fala para ele, tudo isso tenho guardado desde minha juventude, Senhor, sempre fiz isso, todos esses mandamentos que você acabou de falar. E o Senhor Jesus fala para ele no 21. Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o que possuis e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Primeiro no seu coração e depois no céu. Depois vem e segue-me. E o jovem era muito rico, ele tinha muitos bens, mas esse jovem era egoísta, ele tinha ambição, ele não era generoso, ele não gostava de compartilhar com ninguém, era tudo para ele, talvez ele tinha avareza. E ele não tinha percebido que ele estava falhando naqueles mandamentos, naquele mandamento do tesouro do Senhor, do tesouro do nosso Deus, que são os mandamentos do Senhor. Ele achou que era só aqueles 10 mandamentos lá e pronto. Era só cumprir os 10 mandamentos e pronto. E ele não sabia que de cada mandamento saem muitos mais, tantas ordens e preceitos, mandamentos pequenininhos que saem de um só mandamento. Ele não sabia daquelas coisas. Ele não sabia que ele tinha que compartilhar e ele tinha que ajudar quem mais precisava. Ele tinha que ajudar as pessoas que precisavam. Tem pessoas que falam para mim, como que nós conseguimos fazer para cumprir com os mandamentos do Senhor? Eu vou fugir um pouquinho do assunto agora, mas as pessoas perguntam como que nós poderíamos ajudar as pessoas com os mandamentos do Senhor, porque na Bíblia fala que o Senhor fala que tínhamos que ajudar as pessoas, as viúvas, os órfãos, as pessoas sozinhas, as mães solo, aquelas que têm que trabalhar e cuidar dos filhos, e elas acabam criando os filhos e tem que ser uma ou outra porque ela está sozinha. Tinham que ajudar as pessoas que tinham muitas necessidades, os idosos que não conseguiam trabalhar mais. Uma pessoa perguntava para mim como que poderíamos fazer. E hoje temos muitos jeitos de ajudar as pessoas. Temos as organizações, as ONGs, que elas são instituições que ajudam as pessoas, porque hoje não é como na antiguidade. Na antiguidade, uma pessoa ela poderia dispor do seu dinheiro, ela poderia falar para alguém, eu vou ajudar as pessoas pobres, então vamos acumular os bens e os nossos dinheiros para ajudar as pessoas e alguém poderia distribuir para as pessoas e dar comida. Hoje, isso aí é proibido. Não podemos mais fazer pelos governos, porque as pessoas elas acabaram virando desonestas. Elas pediam, tudo bem, vamos ajudar alguém, os pobres, os meninos pobres de tal lugar, as crianças que estão doentes de tal doença em algum lugar, então vamos todos colaborar. E os outros colaboravam e a pessoa acabava usando dinheiro para ela mesma e nunca ajudava as pessoas pobres. Aí ela acabou sendo uma pessoa que faz fraude. Por causa disso, os governos estabeleceram leis e regulamentos que estão certos mesmo. Então agora temos as fundações que beneficiam as pessoas, e aquelas fundações elas têm que cumprir com as ordens, com as leis do governo, e o governo está de olho fiscalizando as atividades que eles fazem. Então hoje as pessoas que perguntam para mim, eu sugiro, vai numa fundação e fala, eu quero ajudar com comida, dinheiro, roupa, medicamento, remédios. Eu quero ajudar porque vocês estão ajudando, por exemplo, as crianças com câncer. Então, eu vou ajudar para aquelas crianças poderem ser atendidas. É desse jeito que nós podemos ajudar hoje e conseguimos cumprir com os mandamentos que o Senhor deixou para nós.
Mas eu fugi um pouquinho do assunto, mas é que eu queria aproveitar, porque eu achei que talvez teria uma outra pessoa com a mesma pergunta. Então, o senhor falou para esse jovem aqui, que era muito rico, que ele não ficasse ajuntando tanta riqueza. Era melhor ele distribuir com as pessoas que mais precisavam, para ele distribuir, porque com ele fazendo aquilo, Deus ia encher ele com um tesouro prezado no seu coração. E na vida eterna, ele seria um especial tesouro para Deus. Ele disse para ele: é melhor você, se você quiser ser perfeito, vende tudo o que possuis e dá aos pobres também, para que você possa ter um tesouro no céu, que é o mais importante, o tesouro no céu. Mas é claro, as pessoas que vivem uma vida confortável e têm muitas riquezas, vocês podem ajudar as pessoas, mas procurem o tesouro espiritual. Procurem as coisas de Deus. Virem aquele especial tesouro de Deus. Vamos continuar no livro de Lucas, Lucas 12. No livro de Lucas, no capítulo 12, no verso 20. No verso 20, também temos aqui um rico, do mesmo jeito que o jovem rico. Esse rico aqui fala que ele era tão insensato. Ele tinha muitas riquezas, mas ele tinha muita avareza. E ele não compartilhava com ninguém, não dava nada para ninguém. E ele produzia muitas riquezas no seu trabalho, nos seus negócios. E fala aqui no verso 17, aquele rico, insensato, pensava dentro de si mesmo, dizendo: o que farei? Porque não tenho onde armazenar os meus frutos. Ele tinha tanta riqueza que ele não sabia onde mais guardar. E ele disse: derrubarei meus celeiros e edificarei outros maiores, e ali armazenarei todos os meus frutos e meus bens, e direi à minha alma: alma, tens muitos bens guardados para muitos anos, descansa, come, bebe, diverte-te, curte a vida. Era isso que aquele rico insensato falava, sem se lembrar de Deus. Ele nunca lembrou de Deus, nunca agradeceu a Deus, nunca deixou que Deus guiasse ele para falar: olha, você tem muitas riquezas, mas seria bom você compartilhar com aqueles que precisam. Ele não fez. Como ele disse: é que eu preciso comer, beber e desfrutar, eu preciso curtir. E o Senhor chamou ele nécio. Esta noite te pedirão tua alma, no verso 20. Mas Deus lhe disse: nécio, esta noite te pedirão tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Para quem que vai ficar? Então fala: assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Então, nós temos que ser ricos com Deus. Isso não significa que vocês não têm direito a ter riqueza na sua vida. Claro que tem. As pessoas têm direito a ter muitas riquezas na sua vida, porque acabaram sucedendo na vida, porque Deus quis. E Deus permitiu você ser rico e ter muitas riquezas, você ser um milionário ou um bilionário. Mas o mais importante para Deus é que você compartilhe, que você distribua. Tem muitas pessoas morrendo de fome, muitas crianças morrendo de fome. Muitas crianças que não têm roupa, elas estão doentes, não tem remédios para elas, não tem nem vitaminas para elas não têm comida para comer. Tem muitas pessoas que moram na rua porque elas não têm onde morar, elas acabam comendo lixo porque elas não têm o que comer, elas dormem ao ar livre. Então Deus quer que todas aquelas pessoas ricas se lembrem e possam colaborar para que eles também possam armazenar riquezas espirituais no seu coração, elas lembrarem de Deus, e assim elas vão achar aquele tesouro que é o nosso Deus, aquele tesouro maravilhoso, e elas possam levar para o coração delas e se apresentarem diante de Deus um dia e falar:
Olha, eu tive muitos tesouros na terra, desfrutei da minha vida, curti, mas também estou aqui trazendo o tesouro espiritual que Deus me permitiu viver e eu apresento diante de Deus. E Deus vai ficar muito alegre e falar: seja bem-vindo. Você foi muito feliz porque você soube desfrutar dos seus bens materiais, mas você também compartilhou com os pobres, você fez obras boas, você cumpriu com os meus mandamentos, você vivia uma vida santa e reta. Muito bom! E agora você trouxe para mim o seu tesouro espiritual, então agora você vai virar o meu especial tesouro. É isso que o Senhor vai falar. Mas aqueles que não somos milionários e Deus só nos dá o necessário, então nós vamos nos preocupar por procurar o tesouro espiritual, para ter ele na nossa alma, porque Deus nunca vai deixar nada faltar na nossa vida. Ele sempre vai dar para nós o necessário para viver e agradecemos Ele, porque dentro de nós não tem ambição, não tem desejo e avareza de nos encher de riquezas, nem ficar invejando a riqueza dos outros. Nós ficamos conformes, alegres, contentes com aquilo que nós somos, aquilo que temos e aquilo que Deus nos deu. Mas nós estamos procurando o melhor, é o tesouro espiritual. Então temos que procurar ele, temos que achar e colocar ele em nosso coração e agir desse jeito, cumprir os mandamentos do Senhor, porque é o importante. Nisso aí nós temos que ser muito diligentes, procurar ele com esforço, achar e levar ele no nosso coração, guardar no nosso coração. E vamos continuar agora no livro de 2 de Coríntios 4:7. 2 de Coríntios 4:7 fala: aqui fala de um tesouro. O tesouro aqui em Coríntios, o apóstolo Paulo fala para a igreja de Corinto e fala para eles que os apóstolos e todos aqueles que seguem o Senhor tinham virado ministros do Senhor, ministros da nova aliança. A nova aliança que era o evangelho puro e verdadeiro do nosso Senhor Jesus. E ele, no meio da sua pregação aqui em Coríntios, no verso 6, fala: porque Deus, que mandou que das trevas resplandecesse a luz, quer dizer, Cristo, ele é a luz, é o que resplandeceu em nossos corações, Cristo Jesus, para a luz do conhecimento da glória de Deus na face ou na pessoa dentro de Jesus Cristo. Então fala que Deus permitiu que aquela luz resplandecesse e chegasse aos nossos corações, virando aquele grande tesouro para iluminar e nos deixar conhecer a glória do Senhor, a glória de Deus, para todos nós chegarmos na glória do conhecimento de Deus na face de Jesus Cristo. No verso 7 fala: mas temos este tesouro. Percebam, irmãos, prestem atenção, irmãos e irmãs. Mas temos este tesouro. Qual tesouro? O Evangelho, as boas novas de salvação. Cristo Jesus, o nosso Salvador. Cristo, o nosso Redentor. Ele perdoou os nossos pecados, Ele nos lavou com o seu sangue na cruz do Calvário, Ele nos limpou com o seu Espírito Santo para nos orientar, para nos guiar, para nos ajudar a viver uma vida santa, uma vida reta. Ele nos tirou das trevas e nos levou para sua luz admirável e nos deu o conhecimento da glória de Deus. É esse o tesouro. E por causa disso fala, mas no verso 7, mas temos este tesouro em vasos de argila. Quais são os vasos de argila? O nosso coração físico, o nosso corpo. O nosso corpo é um vaso de argila. E esse tesouro, Deus que nos deu, para que ele more no nosso coração, na nossa alma, nós vamos ter esse tesouro aqui no nosso coração, dentro da nossa alma. Por causa disso, os nossos atos têm que ser bons, justos, retos.
Você vai querer ser aquele especial tesouro de Deus? Olhem, aqui temos ele. Mas temos este tesouro em vasos de argila, para que a excelência do poder seja de Deus e não procedente de nós. Ele começa aqui a falar que estamos atribulados em tudo, mas não angustiados, em apuros, mas não desesperados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, porque Deus nos levanta de novo. E desse jeito, Deus nos dá triunfos e vitórias na vida por causa da perseguição do inimigo contra nós, porque nós somos fracos, somos de argila, não é? E naquela fraqueza, naquela fragilidade do nosso corpo humano, fala que Deus colocou um grande tesouro, ele é muito formoso. E por causa disso, o Senhor sempre vai nos guardar e vai nos proteger, para que nós possamos um dia chegar diante da presença dele. É essa a nossa esperança. E por causa disso, nós oramos continuamente, diariamente. Então, é muito formoso esse especial tesouro que fala aqui em 2 de Coríntios 4:7. E agora vamos para Colossenses 2:3. Aqui, logo depois de Coríntios, segue Gálatas, Efésios e depois vamos achar Colossenses no capítulo 2, no verso 3. Continua destacando o nosso Senhor Jesus aqui e fala, o apóstolo fala que ele queria visitar aquela igreja lá para consolar os corações. No verso 2 fala, diz, porque quero que saibais que luta tão dura tenho por vós, pelos que estão em Laodiceia, que eram outro povo, e por todos os que nunca me viram pessoalmente, porque as pessoas queriam vê-lo pessoalmente, para que sejam consolados seus corações, unidos em amor, até alcançar todas as riquezas da plena certeza da compreensão, a fim de conhecer bem o mistério de Deus, que Deus tinha dado para Paulo pregar e fazer as pessoas conhecerem. Então, por causa disso, ele fala, a fim de conhecer bem o mistério de Deus, o Pai, e de Cristo, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Bendito seja o nome do Senhor. E diz assim, Paulo fala, porque vocês vão ficar consolados, vocês querem que eu console vocês levando a mensagem e faça vocês conhecerem aquele mistério de Deus e de Cristo. E o mistério fala que dentro daquele mistério de Deus e de Cristo estão escondidos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Quer dizer, o evangelho completo, aquele que eu sempre falo, o evangelho completo, puro e verdadeiro do Senhor Jesus. Por causa disso, tem milhares de religiões que falam que eles falam do evangelho, que eles são cristãos, mas eles não fazem o verdadeiro evangelho de Deus, eles não praticam ele. Aqui fala daquele mistério de Deus e de Cristo e que dentro deles estão escondidos todos os tesouros de sabedoria e de conhecimento, no verdadeiro caminho, na verdadeira manifestação de Deus para os homens, por meio do seu evangelho, por meio do Senhor Jesus. É esse o tesouro escondido que nós temos que procurar. Temos que procurar aqueles tesouros, achar eles e ter eles e viver eles dentro da minha vida para que eu possa me apresentar diante do Senhor e Ele possa falar, você realmente é o meu tesouro. E agora vamos passar para o Evangelho de Mateus, vamos voltar aqui até Mateus 13. Mateus, no capítulo 13. No verso 44. Mateus 13, 44. Fala aqui,
o Senhor Jesus, nós voltamos para aquilo que o Senhor Jesus ensinava no seu evangelho, quando ele ensinava sobre as boas novas e a palavra escondida, o tesouro escondido. Os tesouros escondidos, os mistérios escondidos. Fala aqui o Senhor no verso 44, também o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido no campo, que um homem, tendo-o achado, escondeu, e pelo gozo por ele, vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo. Foi um homem muito inteligente, porque fala aqui que ele achou aquele tesouro. Ele achou o tesouro, mas ele não podia roubar ele, porque o campo não era dele, tinha um dono. Então, ele teve que juntar dinheiro e ele teve que comprar aquele campo para conseguir fazer uma escavação e tirar aquele tesouro da terra. E nós não conseguimos ter do dia para a noite um tesouro sem antes termos achado ele. Temos feito esforços. E como nós fazemos para descobrir um tesouro, para achar ele, para explorar, achar ele e conseguir que ele chegue na nossa vida, no nosso coração? Eu não posso falar para alguém, me dá daquilo que você tem. Aquele tesouro, temos que acreditar no Senhor e nos evangelhos, temos que cumprir os mandamentos e temos que acreditar no Senhor Jesus. Tudo bem, eu acredito, e aí é suficiente. E eu vou me apresentar diante de Deus desse jeito. E Deus vai falar, você nem começou, você não entendeu mesmo, você não tem conhecimento da minha verdade, das minhas coisas. Então a pessoa precisa primeiro ouvir a palavra do Senhor, ouvir o evangelho, aceitar ele, acreditar nele e começar a caminhar no caminho de Deus, dar frutos de arrependimento para ele. Precisa receber o Espírito Santo, receber os dons e começar a crescer na sua vida espiritual para acumular aquele tesouro, porque aquele tesouro não surge do nada, tem que trabalhar por ele, temos que investigar e olhar, esquadrinhar, temos que ler a Bíblia. Quando eu falo para vocês lerem a Bíblia, eu estou falando para vocês comecem a procurar, a descobrir, investiga o que você vai achar no meio da Bíblia. Você vai achar um monte de tesouros escondidos e isso vai entrar no seu coração e você vai começar a agradar a Deus. Então, é melhor você achar esses tesouros. E esse homem aqui, ele achou o tesouro e ele vendeu tudo o que tinha para comprar, porque aquele tesouro era importante. Aqui tem outro tesouro que era uma pérola e fala, o reino dos céus também é semelhante a um negociante que busca pérolas preciosas. E ao encontrar uma pérola de grande valor, foi e vendeu tudo o que tinha e a comprou. Porque aquela pessoa conseguiu valorizar aquilo que ela tinha achado, ela sabia qual era a pérola que ela tinha achado, aquela pérola que ela tinha achado. Então nós também temos que valorizar as coisas de Deus. O dia que nós acharmos o caminho do Senhor, o dia que alguém vem pela primeira vez na igreja, oram por ela, dão profecia para ela e a pessoa, ela vem carregada de tribulações, problemas, tristeza, e a pessoa vem e profetizam para ela e Deus fala no segredo do coração dela, fala que ela está sofrendo, que ela está doente, que ela está triste e que Deus vai dar felicidade e alegria para ela. Aí a pessoa está descobrindo aquele tesouro e ela fala, meu Deus, Deus está aqui com vocês, e ele me falou aquilo que estava dentro do meu coração. Ninguém conhecia aquilo que ele me falou, porque eu não conto a minha vida para ninguém. E ele descobriu aquilo que tinha dentro de mim. Deus está aqui, eu vou continuar nessa igreja, eu vou continuar me congregando nesse lugar, porque Deus está aqui. Essa aqui é a verdade. Eu nunca tinha sentido antes a presença de Deus. Nunca ninguém falou para mim aquilo que vocês falaram. Eu sinto paz, eu sinto felicidade
de alegria, eu vou continuar vindo nesse lugar aqui. Aí ela achou aquele tesouro e ela faz tudo possível para continuar vindo nesse lugar. E com certeza ela vai achar muitos problemas e obstáculos. Talvez a família dela vai tentar impedir o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, os seus pais, as suas amizades. Não vão querer que você continue vindo. Mas aí você abandona tudo aquilo, deixa de lado e você vem porque você achou a Deus nesse lugar. Então você fala, Deus está aqui, eu vou continuar vindo aqui porque aqui tem um tesouro. É isso que significa vende tudo para adquirir, para comprar aquela pérola, aquele tesouro. A mesma coisa que a rede, fala que o reino dos céus é semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Uma vez cheia, arrastam-na para a praia e, assentando-se, recolhem os bons para os cestos e tiram os ruins. Cada homem e cada mulher escolhem os seus caminhos. Quando conhecem a Deus, podem falar, eu fico aqui, eu fico neste lugar porque é aqui onde eu achei a Deus. Eu vou continuar vindo nesse lugar aqui. E no verso 51, quando o Senhor Jesus fala, entendestes todas essas coisas? Eles disseram, sim, Senhor. No 52, ele fala, por isso, todo escriba instruído quanto ao reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira de seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Então, o Senhor ensinava para eles aqui, para os escribas também, falava, se vocês são escribas, se vocês escrevem o tempo todo a palavra do Senhor, escrevem muitas vezes aquela palavra, como vocês não vão achar mistérios? Como vocês não vão achar doutrina e conhecimento sobre Deus? E fala aqui que aquele pai de família, quando ele tira do tesouro dele coisas novas e coisas velhas para usar, esse pai de família e aquele tesouro de coisas novas e coisas velhas, nós temos que fazer isso quando lemos a Bíblia, por exemplo. A Bíblia é um tesouro para nós. É um tesouro porque aqui nós achamos conhecimento de Deus, nós aprendemos a conhecer a Deus. Nós temos o Antigo Testamento e temos o Novo Testamento. E no Antigo Testamento nós vamos achar muitos mistérios e muito conhecimento de Deus. E no Novo Testamento nós vamos achar também a realidade e o cumprimento daquilo que diz o Antigo Testamento. Nós achamos a realidade do que foi falado no Antigo Testamento. Então, por causa disso, nós temos que ficar lendo e esquadrinhando o Antigo e o Novo, porque é lá onde nós vamos achar a riqueza, o conhecimento do nosso Deus, nós vamos achar na palavra do Senhor. Do mesmo jeito que aqueles tesouros que aquele pai de família tirou e usou nos seus tesouros as coisas novas e as coisas velhas. Do mesmo jeito, nós temos na Bíblia esses tesouros que achamos no Antigo Testamento e no Novo também achamos doutrina. E como nós achamos aquele tesouro, nós estamos crescendo e levando aquilo para o nosso coração, para conseguirmos ser tesouros diante de Deus e para Ele falar para nós, você é o meu especial tesouro. Eu convido vocês para lerem a Bíblia, eu convido vocês para virarem aquele tesouro especial para o meu Deus. Vamos orar. Padre Celestial, Eterno Dios, gracias, Señor. Te damos, Señor, en este día por esta oportunidad que nos has dado, Señor, para estar aquí delante de tu presencia. Gracias, eterno Dios. Padre Santo, te pido, Señor, en tu misericordia, que escuche las oraciones de todas aquellas personas que necesitan de ti, de todos los enfermos, aquellos que tienen diversas enfermedades físicas y psíquicas, que tú extiendas tu mano poderosa y seas tú sanando, limpiando y libertando a cada uno, y que tú quites, Señor, brujerías y hechicerías y maldiciones. Rompe cadenas, destruye las ligaduras y las ataduras de todas aquellas personas que han sido víctimas del diablo a través de brujerías, hechizos y maldiciones. Liberta y límpiale, Señor, sánale, Señor, limpia
limpia a los niños, los ancianos. Hay niños enfermos en los hospitales, en la casa, en el vientre de la mujer. Hay ancianos que están en la casa padeciendo, sufriendo, en los hospitales también. Padre Santo, extiende tu mano poderosa y sé tú sanando y limpiando a todos. Ten misericordia, Señor. Da una oportunidad en la vida a cada persona, a cada hombre, a cada mujer, para que ellos se conviertan en ese especial tesoro. Padre Santo, ten misericordia, mi Señor. Extiende tu mano poderosa, mi Señor. Quita la aflicción, la tristeza, la amargura. Da sanidad y da limpieza y liberación. Gracias, Padre bendito, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor. También te pido por aquellas personas que son víctimas de la drogadicción, que son víctimas también aquellas personas que están privados de la libertad, que están en cárceles injustamente. También te pido por ellos, mi Señor, y por todos aquellos, Señor, que se esfuerzan por cambiar, por liberarse de la opresión del enemigo. Padre mío, extiende tu mano poderosa, liberta, bendice, mi Señor. Gracias por oírnos, gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros, mi Señor. La honra y la gloria y la alabanza sea para ti, desde ahora y para siempre. La honra para mi Señor. Gloria a Dios por Jesucristo. Las alabanzas al Rey de la Gloria. Gracias, Señor. Tuya la alabanza. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Vamos cantar para o Senhor o coro 12. O gozo do Senhor, a minha força é. Coro número 12. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él te da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. Y su gozo sin medida Él te da. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. El gozo del Señor mi fortaleza es. Y su gozo sin medida Él me da. Si tienes ese gozo puedes tú cantar. Si tienes ese gozo puedes tú danzar. Si tienes ese gozo puedes tú gritar. E su gozo sem medida Ele te dá. A glória seja para o meu Senhor. Agradecemos o Senhor. Amo vocês no Senhor. Mando muitos abraços e beijos para as crianças, para vocês também. Amo vocês no Senhor e até mais. Deus abençoe vocês grandemente.